Quem pode aplaudir o Senhor? Quem pode aplaudir e dar um glória bem alto? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Pegue sua Bíblia, meu irmão, por favor. Nós costumamos dizer quando vamos pregar para que seja gerada uma expectativa. E hoje de uma maneira especial, amém? Amém? Hoje de uma maneira especial, por quê? Porque nós estamos iniciando um tempo novo. Ouve-se muito dizer, irmão, e cada um tem sua opinião e está tudo bem, mas não mudou nada, só muda o ano, não muda nada, é a mesma coisa. Fisicamente, algumas coisas não mudam mesmo, amém? Os dias são dias, as noites são noites, nós vamos para os nossos trabalhos. Mas o que o crente, o filho de Deus, que nós precisamos aprender, entender de vez e adotar isso para as nossas vidas e para os nossos corações, que a nossa vida não começa aqui no físico, as nossas coisas começam no mundo espiritual. E o mundo espiritual, sim, muda as estações, muda os ciclos, mudam os tempos, a maneira como o Senhor faz, como Ele age, como Ele fala conosco, isso sim muda. Então neste novo ano está se iniciando um novo ciclo, e eu creio que uma nova estação da parte do Senhor, do nosso Deus, sobre as nossas vidas. Então nós precisamos gerar expectativa nisso, porque senão, irmãos, a gente já entra derrotado. Alguém que entra com o sentimento, é a mesma coisa, não mudou nada. Você ouve tanta coisa, e na internet hoje aí é terra de ninguém. Cada um fala o que quer e todo mundo fala alguma coisa, cada um puxa para um lado. E o que eu quero pensar junto com você é que nós precisamos aprender, ao invés de ouvir o que estão falando, o que todo mundo está falando, o que a internet está falando, ou o que a televisão está falando, é o que a Bíblia está falando. Porque a Bíblia ela ainda continua sendo o nosso guia. Alguém se alegra com isso? E a Bíblia nos ensina sobre ciclos. E nós estamos começando um novo ciclo, e eu quero com você, Igreja Viva, hoje, gerar grande expectativa nos nossos corações, do que o Senhor fará aqui neste lugar, o Senhor fará aqui nessa igreja, amém? Glória a Deus. O que eu gosto de crer, irmão, o que me alegra é que se Deus faz na igreja, e a igreja sou eu, então Deus faz em mim. Alguém se alegra com isso? Para grandes coisas acontecerem na igreja, primeiro acontecem na minha vida, na minha casa, no meu ministério, na minha família. Então eu quero crer, gerar grandes expectativas, que 2026 vai ser carregado de muitas bênçãos de Deus sobre a sua vida. Tem algum crente vivo que se alegra com isso, por favor? Isso. Então nós estamos aqui no primeiro culto do ano, primeira ceia do ano, para gerar grandes expectativas do que o Senhor vai fazer, do que Ele está fazendo, sobre aquilo que Ele já fez nas nossas vidas. Que o Senhor fortaleça a nossa fé, nos dê esperança, visão, e que nós possamos avançar em tudo que Ele tem planejado para as nossas vidas. Então, Igreja Viva, um feliz 2026 para você. Aleluia. Hoje eu quero que você abrace, aplaude o Senhor, glória a Deus. Abrace pelo menos 5 irmãos e diga para ele: feliz ano novo. Tenha um ano muito abençoado. Que o Senhor derrame muitas bênçãos sobre a sua vida. Eu creio nisso. Feliz ano novo, meu amigão. Aleluia. É isso, nós somos uma igreja viva. Se você está chegando agora, isso não é bagunça, é a alegria do Senhor sobre as nossas vidas. Aqui nós nos amamos, temos relacionamento.
Glória a Deus. Agradecendo, gerando expectativa, crendo que 2026 será um ano maravilhoso, cheio da presença de Deus. Então, vamos à palavra do Senhor, porque eu creio que o Senhor vai ministrar as nossas vidas hoje aqui, amém? Bom, como quase todos sabem, nós nos movemos por série. A última série nós falamos sobre a cultura do céu, sobre qual é a vontade do céu, o plano do céu, como o céu se manifesta, como nos direciona. E eu creio, irmão, eu creio mesmo que no mundo espiritual, isso foi um preparo para tudo que Deus vai fazer no ano de 2026 aqui nesse lugar. Porque as coisas começam no mundo espiritual. Você entende? Você pode dizer, tudo começa... Diga mais forte, tudo começa no mundo espiritual, em Deus, amém? Então, nós falamos sobre o céu aqui, gerando expectativa e já, de alguma maneira, atraindo o que o céu tem preparado para 26. E hoje, nós iniciamos uma nova série, o nome da série é Um Mesmo Deus para uma Nova Estação. Quem crê? Um mesmo Deus para uma nova estação. É o mesmo Deus, é o mesmo Pai, glória a Deus por isso, porque Ele é o único, amém? E Ele é o Shaddai, poderoso, Ele tem todo o poder nas mãos dEle. Esse mesmo Deus, mas uma nova estação começando sobre as nossas vidas. O tema de hoje, primeiro episódio, quando Deus muda a estação. Diga isso, quando Deus muda a estação. Aleluia. Eu quero ler com vocês Salmo 126, um salmo muito conhecido, e liberar essa palavra sobre as nossas vidas nesse ano. Salmo 126, você trouxe sua Bíblia? Abra sua Bíblia, por favor. Um mesmo Deus para uma nova estação. Salmo 126, versículo 1 diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Pai, nós cremos na Tua santa palavra. A Tua palavra é luz, Senhor, para os nossos pés, Senhor, para os nossos caminhos, meu Deus. Então, nós clamamos que nesse ano de 2026, Senhor, nós possamos ser direcionados, guiados, Senhor, pela Tua palavra. Espírito Santo, Senhor, tem liberdade sobre essa igreja, que a Sua vontade seja feita aqui neste lugar. Nós nem sabemos aonde o Senhor vai nos levar, mas nós cremos que grandes coisas o Senhor fará aqui em 2026 nas nossas vidas, Pai. Por isso nós estamos alegres, consagramos esse ano, Senhor, este culto, essa palavra. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Pode se sentar, meu irmão. Aleluia. Um mesmo Deus para uma nova estação, amém. Nós às vezes, irmãos, confundimos um novo tempo com precisar de tudo novo. Deus, Ele pode fazer um tempo novo, Deus pode fazer uma estação nova, Deus pode mudar todas as coisas, se for necessário, nas nossas vidas, amém? Mas o que não pode mudar? O nosso Deus. O nosso Deus é o mesmo, Ele é o mesmo de ontem, hoje e sempre será, amém? Então o que nós precisamos entender, não conseguimos uma estação nova, não conseguimos nada novo fora de Deus. Então algumas coisas não mudam. A primeira delas é, eu preciso estar em Deus para que as coisas de Deus aconteçam na minha vida.
Quem crê que Deus é um Deus de grandes coisas? Assim como o salmista está dizendo, Deus fez grandes coisas, Deus faz grandes coisas. Quem crê? Agora, quem deseja 2026 regado de grandes coisas em sua vida? Então que nós entendemos, começamos aqui já a entender, se eu creio que Deus faz grandes coisas, e eu quero viver grandes coisas, eu entendo que eu preciso estar em Deus. Eu estando em Deus, então grandes coisas vão acontecer, vão alcançar a minha casa, o meu celeiro, a minha família, o meu ministério, e em tudo o que eu estiver envolvido, eu vou ser bem-aventurado. Então nós precisamos reforçar isso, porque nós estamos construindo algo, vamos construir um ano novo, mas nesse ano novo, os alicerces continuam sendo o mesmo. Jesus continua sendo o nosso alicerce, Jesus continua sendo o nosso Senhor, Jesus continua sendo o nosso Salvador. Então o alicerce é o mesmo, a obra pode ser diferente, a manifestação pode ser diferente, de uma maneira diferente, mas o mesmo Deus. Então eu preciso reforçar isso, irmão. Eu falei brincando em algumas reuniões com lideranças, com alguns irmãos, na semana passada, dia 30 e 31, nós passamos praticamente os dias inteiros aqui, eu e a bispa, recebendo pequenos grupos aqui, foi um tempo muito lindo. A gente estava falando sobre 2026, planejando algumas coisas, trazendo à existência algumas coisas, sobre o que nós vamos viver esse ano, irmão. Eu estou com grande expectativa do que Deus vai fazer aqui, nesse ano, nas nossas vidas. E nós estávamos falando sobre tantas coisas, e uma brincadeira que eu fiz com os irmãos o contrato está renovado. Antes de começar a falar, você vai continuar aqui, você vai continuar sendo líder de célula, você vai continuar nesse ministério, contrato renovado? Renovado, com certeza. Alguns falaram renovável automaticamente, outros falaram para sempre esse contrato. Então o contrato foi renovado na Igreja Viva, amém? Glória a Deus. Você assina esse contrato renovado? Para que grandes coisas aconteçam nas nossas vidas aqui. Nós vamos seguir juntos durante todo o ano de 2026 e até quando Deus quiser que o Senhor nos encontre aqui como um corpo e família, amém? Glória a Deus. Então, irmãos, nós estamos começando. Eu quero alegrar, eu quero animar, eu quero incentivar você. Eu poderia dizer que você que já tem um fogo no seu coração, eu quero tacar gasolina para que esse fogo vire uma labareda. Para você que anda meio apagado, eu quero ser uma bênção junto com os meus irmãos aqui nesse lugar, para que o nosso fogo, para que a presença de Deus em nossas vidas alcance você também. Já comece nesse início de ano trazendo algo novo e poderoso da parte do Senhor sobre a sua vida. Então nós estamos aqui para isso, para gerar, para viver, para construir algo junto. Pensando em tudo isso, irmão, então, de contrato renovado, amém? Nós temos um contrato renovado com o nosso Deus, que é o único Deus, e com os nossos irmãos, com a nossa igreja, Igreja Viva. Uma igreja que eu amo a minha igreja, amém? Pessoal aí, líder global de construções de uniformes e camisas, entendedores entenderão. Quem for cuidar dos uniformes, não tem ninguém que faça isso ainda. Esse ano nós vamos renovar aquela camisa, eu amo a minha igreja, amém? Isso, eu amo a minha igreja, aquela camisa foi uma bênção, e nós vamos fazer essas camisas de novo, vamos fazer camisa da igreja, tem muita coisa aí para rolar, andei vendo o preço de boné, vamos fazer boné para a igreja, amém? A gente não quer ganhar dinheiro, só vai cobrar o preço de custo mesmo, para que você tenha aí, e a gente possa ter alguns materiais da nossa igreja. Então, irmãos, pensando nisso, que Deus nos juntou aqui, não como quem junta um monte de coisas, mas como quem junta propósitos, como quem junta promessas, para que nós possamos viver nele grandes coisas, e gerando, como eu disse, essa grande expectativa sobre 2026, Deus me ministrou com esse texto, irmão, porque Deus ele trabalha com ciclos e tempos, não tem como, mas um reforço, tem um pingo caindo aqui, ó. E mais uma vez eu reforço, não tenho TDAH, irmão, mas eu estou pregando e o pingo vem, Oh Deus, nós arrumamos o telhado, mas acontece essas coisas aqui, é mundo real, amém? Tem um pingo aqui, ó. O salmista, aqui ele está dizendo, primeiro contextualizando,
você talvez não saiba, mas esse salmo, ele está falando, ele é pós-exílio. O que é o pós-exílio? É a Babilônia. Quem já leu o livro de Daniel, de Esdras, vai entender. O povo foi levado cativo. Eles foram, em linguagem de hoje, foram presos, dominados por outros. E aí eles foram colocados como escravos e destruíram Jerusalém. Então esse salmo é um cântico, um hino, um louvor, como nós chamamos hoje. Eles cantavam essa canção quando eles voltaram para Jerusalém, quando Deus já estava fazendo algo na vida deles. Então perceba, irmão, nós estamos falando de uma série, um mesmo Deus para uma nova estação, amém? O Deus era o mesmo aqui. O mesmo Deus que estava antes do cativeiro, era o mesmo Deus no cativeiro, como Daniel e outros permaneceram fiéis a esse Deus no cativeiro, e é o mesmo Deus pós-cativeiro. Então Deus é o mesmo, mas as estações mudam. Quem está entendendo aqui? Então esses salmos, essa canção, esse louvor, ele está dizendo: eu estava cativo, mas eu não estou mais cativo, agora eu estou como quem sonha, agora eu estou vivendo algo que eu nem esperava, algo da parte de Deus aconteceu, e por isso nós estamos alegres. E para contextualizar ainda mais, para que a gente possa entender o que está rolando aqui, é o seguinte, irmão, tem muita gente aqui que está cantando essa canção, que nem tinha conhecido Jerusalém, que nasceu no cativeiro, que só ouvia falar de um Deus que faz grandes coisas. E o primeiro tópico é o que Deus já fez, e o importante é falar sobre a memória. O mesmo Deus para uma nova estação, o que Deus já fez. Nós estamos chique aqui, hein? Olha, o que Deus já fez. Quem consegue rapidamente aqui se lembrar de grandes coisas que Deus já fez na sua vida? Alguém diz glória a Deus. Então o que eles estão fazendo aqui? Eles estão lembrando. Versículo 1 diz assim: quando o Senhor nos restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Esse como quem sonha é como se fosse algo que surpreendesse. Porque não houve guerra. Em outros momentos houve guerra em Israel, Deus deu vitória ao povo. Nesse momento Deus quebrou o coração de um rei e liberou o povo. Quem entende? O mesmo Deus, estações diferentes. O mesmo Deus, manifestações diferentes. O mesmo Deus, modo de agir de uma maneira diferente. E aí eles estão dizendo assim: nós estamos como quem sonha. Quem ia imaginar que o rei ia liberar? Quem ia imaginar que nós seríamos soltos? Nós estávamos presos ontem, agora estamos aqui soltos. Então por isso nós estamos quem sonha, por isso nós estamos alegres. Por quê? Porque nós somos livres, porque Deus nos libertou, e nós estamos aqui iniciando 2026 sem amarra, sem cadeado, sem nada que possa nos prender, porque o nosso Deus já nos libertou. Eu me alegro com isso. Então precisamos perceber o que Deus já fez. Habilita, cria em nós essa fé, fortalece a fé para entender que o Deus que já fez pode fazer algo de novo nas nossas vidas. Talvez não seja da mesma maneira, quem entende? Muitos ficam presos nisso, esperando que Deus faça a mesma coisa, que Deus haja da mesma maneira. Ele é o mesmo Deus, mas Ele muda a maneira de agir nas nossas vidas. Quantos estão preparados para o novo de Deus aqui? Então eu preciso me abrir, quebrar conceitos, romper com religiosidade, estar sensível para ouvir a voz de Deus, porque talvez o mesmo Deus está pronto para agir na sua vida novamente, mas de uma maneira diferente. Então eu estou entrando em um tempo diferente, eu estou entrando em um ano diferente, mas o Deus é o mesmo, o Deus de multiforme graça, que age de várias maneiras. Então eles estão pensando aqui o seguinte: alguns que nem tinham visto grandes manifestações de Deus em sua própria vida, afinal eles nasceram em um cativeiro. Em 70 anos eles não tinham visto ainda Deus fazer grandes coisas na sua vida. Então eles viviam de quê? Do que ouviram falar. Mas quem é esse Deus?
Esse Deus é o Deus de Abraão. O Deus que fez um homem de 100 anos ter um filho de uma mulher que era estéril, coisa que eles riram, talvez não acreditaram, mas Deus cumpriu a promessa. Então quem é esse Deus? É um Deus que cumpre promessas. Quantos têm promessas de Deus aqui? Eles tinham uma promessa que seriam livres. Em algum momento, talvez eles nem acreditassem muito nisso. Por quê? Os desafios que nós temos nos nossos dias, às vezes vão querendo abafar, esconder as promessas de Deus. Ei, igreja viva, quem tem promessa de Deus aqui? O Deus de Abraão está aqui nesse lugar. O Deus de Abraão é o dono de 2026. O Deus de Abraão é o dono da nossa casa, da nossa família, do nosso ministério, do nosso trabalho. O Deus de Abraão é um Deus que cumpre promessa. Então quem sabe eles estão lembrando disso. Eu ainda não vivi, eu ainda estou no cativeiro, mas os meus antepassados, os meus pais, eles dizem, Deus fez promessas a Abraão e cumpriu todas. O Isaac nasceu, gerou as tribos, as nações. Do Isaac passaram as promessas. Deus cumpre promessas. Quem lembra de Moisés aqui? Quem lembra, irmão, de uma história em que Deus abre um mar para o seu povo passar? Então Abraão nos lembra de promessas, Moisés nos lembra de libertação. Quantos em algum momento foram presos com pecado, tiveram dificuldades, presos em mágoas, em tristezas, em traumas, mas o Deus que livrou, abriu o mar, o Deus de Moisés, ei, igreja viva, o Deus de Moisés é o Deus dessa igreja também. O Deus que abriu o mar uma vez, Ele pode abrir de novo. O Deus que libertou o povo de Israel, Ele continua libertando, quebrando correntes, curando pessoas até hoje, e 2026 vai ser cheio disso em nome de Jesus. Eu estou cheio do Espírito Santo aqui, irmão. O Deus de Moisés. Então eles estavam no cativeiro, Dani, pastor Daniel, e eles pensam, Deus fez promessa para Abraão e cumpriu. Deus libertou, usou Moisés, cumpriu. Abriu o mar. O que mais Deus fez através da vida de Moisés naquele tempo? Mandou pão do céu. Sabe o que eu quero dizer para você? 2026 não haverá escassez, haverá provisão. Deus vai mandar provisão sobre a sua vida, sobre essa igreja. Nós vamos ver grandes feitos do Senhor, por isso nós estamos alegres. E o povo começa a cantar isso. Nós estamos como quem sonha. Nós estávamos no cativeiro, nós estávamos presos, mas não estamos presos mais. Deus fez grandes coisas. Quem lembra do Davi? Davi fala de conquistas. Davi fala de derrubar gigantes. E sabe o que eu quero dizer para você? O que eu creio, em nome do Senhor Jesus, 2025, alguns gigantes se levantaram, mas o Deus de Davi, que ensinou, que capacitou, que preparou Davi a derrubar gigantes, é o mesmo Deus da igreja viva, é o meu Deus e o seu, Ele está aqui, e 2026 será um ano de grandes conquistas sobre a nossa vida. Quem consegue ver os gigantes caindo? Quem pode glorificar a Deus por isso? Aleluia, aleluia. Glória a Deus, por favor, se conecte a isso aqui. Tem hora que o céu está rasgado e a gente está em outro lugar. Deus está falando sobre a sua vida, sobre esse ano inteiro, quem entende? Deixa para depois. Conecta aqui com o que Deus está falando. Então o Deus de promessa, o que Deus já fez, o Deus de promessa, o Deus de libertação, o Deus de provisão, o Deus de conquista, era o que eles ouviam falar, é o que algum de nós, ou quase todos nós em algum momento já experimentamos na nossa vida. Então não é sobre histórias que nós ouvimos falar, é sobre um Deus que conhecemos, é sobre um Deus que é nosso Pai, que nós temos relacionamento.
Não é sobre alguém viveu isso, é sobre Ele já fez na minha vida e Ele pode fazer de novo. E esse ano está nas suas mãos, Senhor. Seja feito conforme a tua vontade. Rodolfo abriu o culto dizendo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Quem entende? Então, esse Deus que já fez grandes coisas pode continuar fazendo nas nossas vidas. Segundo, primeiro é o que Deus já fez. Nós falamos sobre memória. Segundo, o que Deus está fazendo. Você crê que Deus é vivo, irmão? Real. E que Ele está aqui, você crê? Melhor do que isso, eu gosto de dizer isso. Você crê que Deus está aqui, mas Ele não fica aqui, Ele vai com você, Ele vai estar na tua casa quando você estiver lá? Você crê que amanhã no teu trabalho Ele vai estar lá com você? Você crê que nos momentos que você não estiver com o seu filho, Deus estará com o seu filho? Quem entende isso? É sobre isso que nós estamos falando. Um Deus que é vivo, que é real e que está fazendo, está trabalhando hoje aqui. Ainda hoje nas nossas vidas. E eu quero falar sobre restauração, irmão. O versículo 4 diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. No Negueb, fui dar uma olhada nisso, irmão. O Negueb é um rio que um dia existe, outro dia não existe. Como isso funciona? Não é no dia, mas existem estações que o Negueb é um rio. Vou terminar, deixar a Gabi terminar aqui. Obrigado, Gabi. É que enquanto vocês dois estão aí, metade da igreja está olhando para vocês. Era a goteira aqui, a goteira parou. Agora é o power bank. Glória a Deus, obrigado, gente. Vamos recapitular o que Deus está fazendo sobre restauração. Então, o Negueb é um rio. Vamos assim dar um exemplo aqui, tá? Imaginarmos algo junto. É como se alguém tivesse ido em agosto em um lugar e visto nada. Uma terra árida e seca, quem entende? É como se alguém estivesse ido em 2025 e não visto nada. Estivesse vendo uma terra árida e seca, um caminho seco. E é como se essa mesma pessoa, se uma outra pessoa voltasse nesse mesmo lugar, só que agora em janeiro de 26, e nesse mesmo lugar existe, ao invés de um caminho, existe um rio, e ao redor desse rio, muitas plantas, vida. Esse é o Negueb. Em algum momento o Negueb é lugar de seca. Em um outro momento o Negueb é lugar de prosperidade. O que eu quero dizer para você? Que as estações elas mudam na nossa vida. E nós não podemos ficar amarrados, presos a algumas estações. Deus quer restaurar o povo dele, quem entende? Então olha a história que nós estamos contando aqui. O povo foi liberto do cativeiro. Chega em Jerusalém, está tudo destruído. Então eles receberam meia bênção, para a gente poder entender. Eles estão livres, estão em um lugar onde eles desejavam estar, mas esse lugar está todo quebrado. Esse lugar foi destruído. E aí eles começam a dizer: Senhor, nós estamos como quem sonha. Nós éramos presos, tristes, deprimidos, perdidos, vazios. Nós não estamos mais assim. Agora a tua presença está em nós. Nós estamos na terra que o Senhor preparou para nós, mas a terra está ainda sem forma, ainda com problemas. Isso de alguma maneira, irmão, associa com a sua vida? Em algum momento? Nós sabemos que somos filhos de Deus. Amém? Que temos promessas de Deus. Que Deus é bom e pode fazer grandes coisas. Concorda, amém? Glória a Deus. Mas por que em alguns momentos nós parecemos um Negueb vazio, árido? E era assim que eles estavam se sentindo.
Eles queriam se alegrar, mas tinham problemas. Eles queriam agradecer, mas tinham problema. E aí, irmão, o que eles nos ensinam aqui? Eles olham para o céu e dizem: Senhor, assim como o Senhor faz com Neguebe, em algum momento parece que não vai dar certo, e no outro momento existe água e vida, faça assim também nas nossas vidas. O que nós aprendemos com esse salmo, ou com esse salmista aqui, é o seguinte, irmão: há uma nova estação começando sobre as nossas vidas, um novo tempo, um novo ciclo, mas não tem como esse ciclo acontecer, o que Deus tem preparado para nós, se nós não nos relacionarmos com esse Deus, se não orarmos. Eles já são livres, mas mesmo livres, eles oram. Eles são livres, mas mesmo livres, eles pedem auxílios de Deus. Eles já são livres, mas eles entendem que para conseguir avançar, para conquistar, para viver grandes coisas em Deus, eles precisam falar com Deus. Então está aqui, irmão, uma dica para 26. Deus tem tudo preparado, mas só vai funcionar, só vai rolar se de hoje em diante a gente já começar a ter relacionamento, intimidade, orar, falar com Deus, ouvir a Deus, obedecer a Deus. Porque senão talvez a gente viva meia promessa. Estamos no lugar certo, no tempo certo, mas a chuva não chega na nossa casa. Por quê? Porque nós não falamos com Deus. Então que todo o céu de bronze seja quebrado hoje aqui nesse lugar. Que haja restauração primeiro no seu relacionamento com Deus, no nosso relacionamento com Deus. Quem ora ouve isso e está tudo bem, ele fala: eu vou orar mais. Mas às vezes quem não ora já se sente autossuficiente. Irmão, escuta, o seu ano pode ser diferente se você fizer coisas diferentes, se você buscar o Senhor, se você encher a sua vida de Deus, se você encher o seu coração da presença de Deus, então sim, o teu ano de 26 pode ser completamente diferente, e em nome de Jesus será. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Eu preciso conectar. Você vai me ouvir falar muito sobre essa palavra esse ano. Conexão. Diga conexão. Sem conexão nada acontece, irmão. Primeiro a gente conecta com o céu, com Deus. Depois a gente conecta com os irmãos, com a igreja. Isso é conectar com o plano de Deus. Então nós vamos falar muito sobre conexão esse ano. E nós precisamos já no início de 2026, conectar com Deus e com o que Ele tem preparado para as nossas vidas. Conectar com os irmãos. Dá a mão para o teu irmão aí, ó. Dá a mão. Fala assim: está conectada. Vamos junto. Vamos junto, irmão. Meu sobrinho, 5 anos o Miguel tem? 6 anos. No dia 31 ele... Na minha família sempre tem um meme na virada do ano novo. No ano passado foi a Pamela, mas não vou falar o que foi, né? Esse ano foi meu sobrinho. Ele tinha medo de pular na piscina há 6 anos. Aí a mãe dele: cuidado, não sei o que, falando a minha outra irmã. Aí ele pegou, olhou para a mãe dele, cheio de coragem, e falou assim: eu já estou em 2026. Saiu correndo e pulou na piscina. E esse virou o meme ali do dia ali da nossa virada de ano. Por que eu estou dizendo para você isso, irmão? Alguém te viu em 2025, alguém te viu no passado, alguma coisa podia estar fora do lugar, o Neguebe podia estar seco e ninguém nem saber que algum dia ali tinha o rio de Deus, mas nós já estamos em 2026, nós já estamos na presença do Senhor. Quem procurar lá em 2025 não vai entender nada, porque do céu está sendo lançado sobre as nossas vidas a unção, o poder, a graça, o amor e a restauração de Deus sobre a nossa vida. Aleluia, louvado seja Deus. Então não procure no passado o que Deus tem preparado para você no futuro. Aleluia.
O que passou nos faz lembrar de grandes coisas, nos dá coragem. Mas Deus não é só o Deus do passado, Ele é o Deus do presente, vivo e real. E Ele é o Deus do futuro. Terceiro tópico e último. Eu quero falar sobre o que Deus ainda fará. Quem entende? Não tem um sermão mais claro do que esse, não tem como. O que Deus fez, o que Deus está fazendo e o que Ele ainda fará. O que Deus fez é coisa linda, cumpriu promessa, libertou o povo, trouxe provisão, conquista, mudou a sorte de Israel, tirou do cativeiro, derruba rei e faz o que for preciso para fazer com que seu povo esteja bem. Isso é o que Deus já fez. O que Deus está fazendo? Ele não solta a sua mão nos momentos de dificuldade. Ele está com você quando você está em crise. Ele está com você quando você quer se afastar. Ele não se afasta de você. Esse é o Deus de restauração. É o Deus de amor. Aleluia. E terceiro, o que Deus irá fazer? O que eu estou crendo, irmão, e nessa palavra é que Deus tem um ano de grande colheita preparada para as nossas vidas. O versículo 5 e 6 diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Eu vi muitas lágrimas em 2025. Mas eu também vi um povo valente, que continuava plantando mesmo chorando. Chorava e andava, chorava e caminhava. E o que essa palavra me encoraja a dizer sobre você, Igreja Viva, é que você plantou mesmo chorando, que você não desistiu mesmo na dor, é que você continuou e viu Deus restaurando a sua sorte. E agora, o que 2026, o que Deus e os céus têm reservado para essa igreja, é um tempo de grande colheita, porque quem semeia no meio do choro, quem continua semeando mesmo em meio à dor, esse tem colheita, volta alegre, com feixes, com grandes provisões, com grandes sinais, com grandes milagres, com grandes manifestações de Deus sobre a sua vida. Uma nova estação de muita colheita, uma nova estação de muita provisão, uma nova estação de grande agir e poder de Deus, uma nova estação sobre a sua vida. Se tem alguém que crê, está entendendo que 2026 seja um ano de frutos, colheita, que seja tão grande a colheita sobre a sua vida, que transborde. Como é abençoado aquele que vai estar perto de você, porque você vai ser tão abençoado que vai derramar sobre a vida dessa pessoa. Aleluia. Será um ano de grande colheita, será um ano de grande crescimento. Isso pode gerar expectativa, que no mundo espiritual já está sendo gerado. Será um ano de grande manifestação do céu sobre a sua vida. Será um ano que, quem sabe, pessoas que estão esperando respostas há muito tempo verão o braço forte do Senhor agindo na sua vida. Será um ano de grandes testemunhos. Será um ano em que o povo se alegra na presença do Senhor. Será um ano em que Deus vai se fazer presente no meio do nosso arraial. Aleluia. Quem é espiritual está entendendo, porque a gente conecta em Deus e Deus fala com a gente. Deus fortalece o nosso coração. Então, olha só que bondade de Deus liberar uma palavra dessa sobre a nossa vida. Dizer assim: eu não te livro das lágrimas, mas eu transformo lágrimas em colheita. Como você pensa? Você não pensa numa coisa dessa? Isso vem do céu. A nossa caminhada não vai ser livre de lágrimas, não vai ser livre de problemas. Quer dizer, 2026 então não terei problema? Eu não sei, quem sabe é Deus. Provavelmente terá. Mas esse Deus transforma a lágrima em colheita, transforma a lágrima em milagre. Ele faz um agir poderoso.
No contexto dessa época, irmão, o que ele está dizendo é que muitas pessoas, entenda isso é para alguém específico aqui. Muitas pessoas, quando iam plantar, só tinha uma semente, era a última chance. Se desse errado, já era. Então ele ia plantando chorando, porque ele falava: não tenho mais nada, eu não tenho mais o que fazer, eu não tenho mais de onde tirar. Essa é a minha última chance, esse é meu último recurso, essa é a minha última força, esse é o último clamor que eu tenho. E aí, o que me alegra, irmão, de pregar isso para você? Porque Deus, Ele sonda isso, Deus, Ele honra isso, porque é o último, mas eu entrego o último, é o último, mas eu planto o último, está doendo, mas eu continuo acreditando. Isso é o terreno, é o solo fértil para o milagre ser gerado na nossa vida. Então talvez, e tem alguém aqui hoje dizendo: olha só, eu vim me arrastando de 25, eu nem sei o que vai ser de 26, você não sabe, mas Deus já sabe, Ele tem tudo preparado para você, Ele viu o momento difícil, Ele colheu a sua lágrima, e Ele tem poder para gerar algo maravilhoso na sua vida. Eu quero orar com você, eu quero orar sobre milagres. Fique de pé, irmão. Nós vamos orar sobre milagres, nós vamos orar sobre provisão, nós vamos orar sobre um tempo novo aqui nesse lugar. Nós estamos no primeiro culto do ano, algo espiritual acontecendo aqui, e nós vamos orar para que o seu ano não seja uma repetição, o seu ano não seja igual o seu passado, que seja quebrado o vínculo com o passado de esterilidade, e que haja ligação com um tempo de novidade sobre a tua vida. Eu quero orar com você. Eu quero que você venha aqui na frente, irmão. Olha o único apelo que eu vou falar hoje aqui. Escuta isso. O Espírito Santo já falou que é para você vir. Então sai do teu lugar e vem aqui, porque nós vamos orar sobre restauração. Nós vamos orar sobre um ano novo. Venha, sai do teu lugar e venha. Nós vamos orar, você não vai repetir histórias. Nós vamos orar e você vai romper. Nós vamos orar e você vai viver um tempo extraordinário na presença de Deus. Você chorou, quem sabe você ainda está chorando, mas esse Deus é um Deus especialista em transformar a dor, em transformar o choro, em fazer um tempo de dificuldade se tornar um tempo de conquista e de milagre. Vem aqui para frente, por favor, pode vir para frente. Nós vamos orar aqui. Nós vamos orar, algo no mundo espiritual acontecendo aqui. Em nome de Jesus, os pastores líderes podem começar a orar com ousadia, com autoridade no nome de Jesus, ligando na terra e nos céus um tempo novo, um tempo de grande romper, um tempo de grande milagre. Pode orar, pastores, pode orar.